Esse livro aqui parece uma fábula simples, mas é uma das críticas mais brutais ao poder que eu já li, né. E o pior, tudo começa com a revolução perfeita, né. Mas como é que algo que nasceu para ser justo virou uma ditadura pior que a dos humanos, né? Essa é a retratação que o George Orwell, né, aqui no livro A Revolução dos Bichos, nos traz, para a gente refletir. Quando eu li A Revolução dos Bichos, eu confesso que eu esperava uma história sobre os animais heróicos ou sobre alguma coisa relacionada realmente aos bichos, né, em alguns momentos. É claro que eu já vi, né, algumas alusões ao livro, mas o George Orwell realmente foi um gênio na forma como ele representou, né, as entrelinhas, aquilo que ele colocou para nos trazer de reflexão dentro do livro, né. Ele pegou a ideia de revolução e mostra como qualquer pessoa que esteja no poder ou que ascende ao poder, por mais bem intencionado que possa estar, pode se corromper, né. Assim como a gente vê no livro ali, a gente tem aqui as 7 os 7 mandamentos, né, que eles trazem ali, e nos 7 mandamentos eles falam o seguinte ali no livro, né, nos 7 mandamentos eles fala: "Qualquer coisa que ande sobre as 2 pernas é inimigo". O segunda regra: "O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo". E ali no terceiro eles dizem: "Nenhum animal usará roupa". E no quarto: "Nenhum animal dormirá em cama". No quinto: "Nenhum animal beberá álcool". No sexto: "Nenhum animal matará outro animal". E no sétimo: "Todos os animais são iguais". Essas 7 regras, né, que eles colocam quando eles fazem a regulação, realmente é uma representação muito clara de que ali eles estão tentando conviver em sociedade e tentando viver de forma igualitária para todos os animais. Até porque até mesmo o George Orwell, né, fala, explicando sobre o próprio livro, que a representação que ele trouxe surgiu, dessa visão sobre como os animais são tratados e se eles adquirissem consciência e fala, né, essas sensações, como poderia ser, né. E no começo realmente tudo lindo, os animais se unem, eles brigam contra os humanos, criam essas regras aqui que eu citei, né, e que se você já leu, você também vai lembrar. Mas o primeiro alerta, né, estão principalmente que os porcos ali no livro, né, são colocados como os mais inteligentes, aqueles que conseguem compreender as palavras, conseguem ler, conseguem fazer diversas coisas. E eles assumem o controle da inteligência, né. E aí fica a pergunta: será que a igualdade real existe quando alguém sabe mais do que os outros, né? E isso já traz uma representação ali neste momento, né, onde, por mais que os porcos nos ajudem, né, ali dentro do livro, né, ajudem os outros animais, eles ainda têm um certo controle, né, sobre o que eles vão fazer, como eles vão agir, como vão trabalhar. E aí, realmente, ali a gente vê dentro do livro, 2 forças que estão no comando, um discordando do outro, né, e aí vem o Napoleão, né, um porco que usa a inteligência não exatamente para ajudar, né, mas para manipular, né, e em um ato ele expulsa o outro que estava competindo por poder, né, que é o Bola de Neve. Aí ele começa a alterar as regras e ainda começa a fazer pior do que isso, né. Ele faz com que os animais acreditem que as coisas sempre foram da maneira que está acontecendo. E se vocês leram o livro, vocês viram que a cena em que um dos seus seguidores muda e altera os mandamentos no muro. Essa ideia realmente é genial, mas é assustador, porque o quanto que as pessoas que estão no poder podem realmente, fazer isso, né.
E ali no finalzinho do livro, quando a gente vai chegando, né, aos finalmente, né, a gente vê o quanto que as pessoas que estão no poder, né, podem se ludibriar com as coisas e alterarem as coisas. Porque, como eu falei das 7 regras, né, ali no final, os porcos começam a andar em 2 pernas, eles começam a beber álcool, começam a fumar, começam a usar roupas, né, e a maioria, né, dos que são basicamente, eh, abusados por esse poder, né, ali no livro, nem se lembram mais como era antes. Então eles nem se lembram mais, de como era antes da revolução, nem lembram mais quais são realmente as regras, né. Então, ali, o George Orwell, né, não está criticando o socialismo em si, mas na minha visão, pelo menos, né, ele critica como o poder em qualquer sistema pode corromper. E isso ainda acontece nos dias atuais, né. Então, por mais que o livro tenha sido escrito na época e perto da Segunda Guerra Mundial, ainda assim, hã, algumas coisas, né, são vistas ainda por nós nos nossos momentos atuais. E o que mais me marcou não foi a representação, sobre a questão socialista ou de esquerda ou de direita, capitalismo, socialismo, mas quando uma parte do grupo, né, no caso, o livro, os porcos, que são os mais inteligentes, acham que eles estão, de certa forma, no poder dos outros. E que isso, né, as pessoas acharem que são melhores do que outras pessoas, ou que sabem mais do que outras pessoas, é um risco. E esse risco pode ser bom e pode ser ruim. E o livro acaba sendo tão atual que isso acaba sendo doloroso da gente ver. E eu entendo que as pessoas que não compreenderam algumas coisas podem imaginar que, na realidade, eu estou falando, coisas demais, mas o George Orwell deixa muito bem explicado, né, que as coisas que acontecem foram retratadas por uma visão que ele tinha, né. E eu quero saber o que que você achou do livro, né. Será que a gente consegue realmente evitar os erros que são representados ali no livro, né? Eu quero que você comente aqui embaixo, né? E se você ainda não leu A Revolução dos Bichos, eu espero que você corra e vá ler, porque realmente a retratação que nos traz é algo para a gente refletir e começar a identificar, né? E, claro, para como eu estou gravando esse vídeo, me trazendo realmente uma releitura e uma idealização, né, algo que eu percebi e que talvez possa ser de acordo com o que você também percebeu lendo esse livro. Eu espero que você se inscreva no canal e se você se gosta de livros, né, principalmente livros que nos ajudam no nosso dia a dia, seja com reflexões, seja com idealizações, sejam com representações muito claras de coisas que a gente vive no cotidiano, eu vou conseguir trazer isso no meu canal. E eu espero que vocês possam acompanhar. Então já se inscreve aí no canal, curta esse vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos como esse para o meu canal do YouTube e para as minhas redes sociais. E como escritor, eu achei realmente a questão do livro, dele fazer esse livro, algo realmente genial. A forma como ele apresentou, a forma como ele escreveu, por mais que até ele mesmo, né, no final fale que, não foi uma escrita totalmente literária, mas é um livro que pode parecer muito bobo, mas os ensinamentos e as reflexões que a gente encontra dentro dele, podem nos trazer uma melhoria significativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam e quero que vocês continuem me acompanhando. Então, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e veja mais vídeos como esse assim que eu postar.